E cada dia vai se tornar mais difícil. Nós vamos ver as pessoas falando só em dinheiro, só em ficar ricos, só em passeios, em diversão, enquanto milhões estão morrendo, sem nunca nem ouvir o nome de Jesus. Mas nós temos que viver no meio da igreja, mesmo que você chegue lá, eu vou dar dízimo para um pastor gastar em carro, mansão, e a obra de Deus aí está deixando de ser feita. Vai sim, você não dá dízimo para o pastor, você dá para Deus. Você não dá oferta para ele, você dá para Deus. Então pense sempre em Deus. Você está fazendo a sua parte. Ele vai prestar conta com Deus, o problema dele. Agora, o dia que você chegar lá, você vai dizer, não, eu dei para Deus, eu fui fiel a Deus o tempo todo. Porque na hora que você precisar, a Bíblia diz, faça prova comigo. Aí eu estou pronto para te ajudar, porque você foi fiel. Então nossa obrigação é essa, vamos ser fiéis. E vamos cobrar. Vamos lá, vamos cobrar dos nossos líderes que eles façam a obra de Deus. Vamos ver lá na secretaria, ver onde é que está sendo empregado esse dinheiro. Vamos cobrar mais. Você tem direito de cobrar uma atitude, uma solução, a aplicação desse dinheiro. Então você vai ver o resultado, né? Tem lá os relatórios, tem lá tudo mostrando onde é que o dinheiro está indo. Então você vai lá, ajude. Fazendo isso, você estará ajudando o seu pastor, o seu líder, para que ele possa aplicar corretamente o dinheiro que está entrando para a igreja. Então você é um fiscal desse dinheiro também. É como se fosse um vereador numa cidade. Você vai fiscalizar. Se você não falar nada, então não tem como cobrar também. Então nós temos que ajudar, dar palpite, né? Olha, aqui a lâmpada está queimada, olha aqui, a parede está suja. Olha aqui, nós precisamos enviar um missionário, sustentar um missionário fora. Olha aqui, nós precisamos evangelizar, gastar um pouco de dinheiro aqui, fazendo cruzadas evangelísticas para a cidade, ajudando os pobres, necessitados, né? Temos que criar uma clínica para internar essas pessoas que estão aí caídas pelo chão, nas drogas, nas bebidas. Temos que ajudar essas pessoas. Então você vai ajudando aí, para que o dinheiro não seja gasto em festinhas, né? Ou enriquecimento, né? Então fiscalize e ajude a sua igreja. Então nesse trimestre nós vamos estudar então esse caráter do cristão, moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. Nós vamos falar aí de diversos personagens bíblicos cujo caráter agradaram a Deus, os tornaram parecidos com Deus. Então nós vamos falar aí, olha, nessa lição número 1 nós estamos falando um resumo geral, a formação do caráter cristão. Na lição número 2 nós vamos ver Abel, exemplo de caráter que agrada a Deus. Lição 3, Melquisedeque, o rei de justiça. Na lição 4 nós vamos ver Isaac, um caráter pacífico. Na lição número 5 nós vamos ver Jacó, um exemplo de um caráter restaurado. Lição 6 nós vamos ver Jonatas, um exemplo de lealdade. Lição 7 nós vamos ver Ruth, uma mulher digna de confiança. Na lição 8 nós vamos ver Abigail, um caráter conciliador. Nós vamos ver na lição número 9, Uda, a mulher que estava no lugar certo. Lição 10, nós vamos ver Maria, irmã de Lázaro, uma devoção amorosa. Lição 11, nós vamos ver Maria, mãe de Jesus, uma serva humilde. Na lição número 12, nós vamos ver José, o pai terreno de Jesus, um homem de caráter. Na lição número 13, nós vamos ver Jesus Cristo, o modelo supremo de caráter. Então é evidente que existem várias outras pessoas, né, que são até tipos de Cristo, como é o caso de José, né, filho de Jacó lá no Egito, né? Então temos vários, mas nós não vamos estudar todos eles, nós vamos estudar esses aí que nós citamos aí. Então o comentarista desse trimestre é o pastor muito conhecido nosso, né? Inclusive eu já estive lá na sua igreja, em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, que é o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Então, você pegue as lições, leia, estude, porque são excelentes lições
e vai nos ajudar muito na nossa vida cristã daqui para frente, já que o tempo passado talvez tenha até sido um pouco perdido. Então vamos começar agora olhando direitinho aí sobre o caráter, né, do cristão e como ele vai sendo então moldado pela palavra de Deus, vai sendo purificado, né, vai sendo aí transformado dia a dia, de glória em glória, até a imagem perfeita. Ou seja, o dia que nós formos arrebatados, aí nós vamos conhecer como somos conhecidos e vamos ser parecidíssimos com Jesus. Não é a parte física, né? Mas aí o cerne do cristão, né? Nós vamos ver aí a personalidade do cristão, nós vamos ver o caráter do cristão. Então aí nós vamos alcançar uma perfeição, que não é a máxima, nós nunca vamos ser Jesus, mas vamos ficar parecidíssimos com Ele, quando formos então transformados em um novo corpo e estivermos para sempre com Ele, lá na Nova Jerusalém. Glória a Deus. Vamos ver hoje a lição número 1, que tem como título A Formação do Caráter Cristão. O textual está em Gálatas 5:20, que diz: Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo, ele vai se deixando dominar cada dia mais pelo Espírito Santo, e o desejo dele é o quê? É ficar cada dia mais parecido com Jesus Cristo. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que vencer as lutas do dia a dia, e a principal luta do cristão é contra si mesmo. Então nós temos que vencer essa luta. Todo dia nós temos uma luta para ser vencida. Não é só com as coisas externas, mas com a parte interna nossa. Nós temos uma luta constante, né? Uma luta do espírito contra a carne contra o espírito. Nós vimos isso no trimestre que nós acabamos de estudar. Então nós temos uma luta constante contra nós mesmos. Paulo dizia: eu esmurro o meu corpo. Por quê? Porque eu quero ser exemplo para os outros. Então eu tenho que me transformar, eu tenho que me mudar para que eu possa ser exemplo para os outros. Um exemplo de integridade cristã, de uma vida dedicada a Deus, de ser o que? Canal de Deus na terra, de ser um instrumento de Deus para a salvação. Então nós temos que fazer isso. Nós vamos lutando dia a dia e nós vamos de glória em glória sendo mudados. Quanto mais contato com Deus, quanto maior a intimidade com Deus, maior mudança nós vamos tendo no nosso caráter, né, na nossa personalidade. E veja bem que é importante você saber que o caráter nosso, segundo os psicólogos, é adquirido entre aí o dia que nós nascemos aqui na terra, ou alguns já dizem que até no ventre da mãe, né, que ouvimos, que a mãe ali sente, tal, as emoções e tal, e até os 3 anos de idade, esse caráter vai sendo formado em nós, vai sendo imprimido. A criança então vai nascer como uma folha de papel em branco, que nós vamos escrevendo nessa folha. Então esses primeiros momentos da nossa vida aqui na Terra precisam ser de uma formação de caráter. Então você vai olhar as atitudes do seu pai, da sua mãe, dos seus parentes, né, dos avós, dos primos, né, dos irmãos. Então cada um tem um caráter diferente. Mesmo os filhos aí que são gêmeos, né, não importa. Eles também são diferentes uns dos outros. Então você pode ver que um vai, às vezes quando vai crescer, nasceu gêmeos ali, mas um rapaz escolhe uma moça morena para se namorar, o outro escolhe uma bem branquinha, olha só. Eles já têm preferências, cada um tem o seu caráter. Um gosta de comer uma comida, o outro já não gosta de comer aquela comida. Então são diferentes, tem um caráter diferente. Então cada um recebeu
guardou algumas características que ele copiou de outras pessoas, de outras coisas. Por isso que é importante que a criança não fique assistindo filmes violentos, né? Filmes pornográficos, né? É importante que a criança não seja tratada de qualquer maneira, não seja jogada de qualquer maneira. Ela tem que ser criada com muito amor, com muito carinho, sempre ouvindo a palavra de Deus. É importante os pais levarem essas crianças para a igreja, para elas ouvirem a palavra de Deus. Coloque músicas cristãs para a criança ouvir. Se a criança vai assistir alguma coisa, olhe alguma coisa que seja cristão, que ela vai ouvir a palavra de Deus ali. Então é importante que essa criança seja ensinada. Por isso que a Bíblia diz o quê? Que a criança deve ser instruída no caminho de Deus. Então, por que criança? Poderia ser adulto, mas não, por que criança? Porque essa criança tem que receber essa impressão no seu caráter. Então ela vai ser uma criança boa, vai ser uma criança meiga, vai ser uma criança inteligente, vai ser uma criança obediente a seus pais, vai ser uma criança que vai crescer e ela vai ser útil para a sociedade em que ela vive. Então veja bem, é preciso fazer uma boa criação dos seus filhos. E sempre esses seus filhos devem ser ensinados sobre Deus. Então faça um culto doméstico em casa, né? Eles vão ouvindo a palavra de Deus, vão crescendo, aprendendo isso. Nós damos muito palestras sobre família e insistimos muito nisso, nessa criação dessa criança. Como está sendo criado o seu filho, a sua filha? O que eles têm assistido na TV? O que eles têm ouvido por parte do pai, da mãe, dos seus irmãos, dos seus primos, dos seus amigos, dos seus colegas no colégio? Então, o futuro dessa criança depende muito desses primeiros dias, desses primeiros 3 anos aí. Agora, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, mesmo que nós tenhamos vivido em algum lugar, tenhamos um caráter ruim, nós agora nascemos de novo e nós vamos lendo a palavra de Deus, vamos orando, vamos tendo comunhão com o Espírito Santo e nós vamos sendo moldados, transformados, né? Cada dia mais para sermos parecidos com Cristo. Então nós morremos e nascemos de novo. Se nós nascemos de novo, agora então nós vamos aprendendo a palavra de Deus e essa palavra vai nos moldando junto com a ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós vamos nos entregando ao Espírito Santo para que ele possa nos conduzir para o rumo certo, para o caráter correto que Deus quer que nós tenhamos. A verdade prática diz: o homem nascido de novo tem o seu caráter transformado pelo Espírito Santo. Esse novo nascimento vai nos proporcionar a oportunidade de corrigirmos o nosso caráter para nós não sermos mais parecidos com aquilo que nós éramos antes, quando nascemos a primeira vez. Primeira vez nós nascemos aqui do nascimento físico, através de nossa mãe. Então nós fomos aí recebendo um caráter de acordo com o meio que nós vivíamos. Por isso que o diabo investe tanto hoje em pessoas homossexuais adotarem crianças. Porque ele vai colocar o seu caráter maléfico, pecador, naquela criança, para que no futuro aquela criança seja como ele ou pior que ele ainda. Veja só, é isso que está acontecendo. Então nós não podemos permitir essas coisas. Nós temos que lutar contra o pecado, falar a verdade, insistirmos para que as crianças sejam resguardadas, protegidas, ensinadas de acordo com a palavra de Deus. E quando então nós crescemos, mesmo que tenhamos sido criados dessas maneiras aí que o mundo cria seus filhos, né, que hoje os pais têm que trabalhar, têm que ganhar um dinheiro, que todo dia tem que comprar um celular novo, televisão nova, não sei mais o que, o consumismo terrível. Então o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar e os filhos estão sendo criados aí por pessoas que têm um mau caráter ou criado por pessoas na TV com um péssimo caráter. Nós vimos aí toda uma geração educada por uma prostituta na televisão. E nós estamos vendo hoje o resultado disso. Uma pessoa que arranjou filho, uma pessoa que escolheu lá um homem não foi casado nem nada.
Nós estamos vendo o resultado dessa geração hoje, as coisas maléficas que foram aprendidas por essa geração,